Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 12 de julho de 2024. E nesse horário, né, nós vamos estudar o livro dos médiuns, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando aqui o capítulo 2, né? Parte primeira, capítulo 2, tá? Não é o 1, não? Não É é a o 1, parte não? primeira, capítulo 2, do Maravilhoso do Sobrenatural, item 9, tá? Nós já estamos aqui, É. capítulo 2. É isso mesmo. Capítulo 2, né? Item 9, do maravilhoso e do sobrenatural. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao Pai Criador, aos espíritos amigos, agradecendo a oportunidade abençoada que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de aprendizado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos envolva, que o Senhor nos proteja. Graças a Deus. Então, vamos lá. Então, vamos ver quem está aí. Ana Constantino, Verinha Eckert, Beto, Regina, Ana Maria, Ana Cristina, Dulcineia, Maria Inês, Carmen. Está todo mundo aí, né? Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Parte primeira, capítulo 2, do Maravilhoso Sobrenatural, item 9. Diz assim Allan Kardec: se o fato ficar comprovado, eu vou até ler um pouquinho antes, ele diz assim, 2 parágrafos antes, ora, foi exatamente por quererem observar estas espécies de fenômenos, proceder por assimilação, que os sábios se transviaram. Em suma, o fato aí está. Não há nem haverá negação que possa fazer não seja ele real. Porquanto, negar não é provar. Tá? Negar o fato não significa provar que esse fato não existe, que esse fato não aconteceu, tá? Então, negar não significa isso. Inclusive, eu estava olhando aqui, que outro dia eu achei uma coisinha que estava escrito aqui sobre essa questão. Vamos ver aqui. Eu vi a semana, quando o Kardec está falando sobre isso, que quem nega é que tem o ônus da prova, né? Então, ele fala sobre isso. Quem nega é que tem o ônus da prova, é que tem que provar que aquilo que ele está falando é a verdade. Porque mais do que provado está pelos fatos. Então, ele diz aqui, negar não é provar. Para nós não há coisa alguma sobrenatural. É tudo que agora podemos dizer. Item 9. Se o fato ficar comprovado, dirão, aceitaríamos mesmo a causa a que atribuís a de um fluido desconhecido. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? Aí é que está o maravilhoso, o sobrenatural. Far-se-ia mister aqui uma demonstração completa, que, no entanto, estaria deslocada, e aos demais constituiria uma repetição, visto que ressalta de todas as outras partes do ensino, né? Todavia, resumindo-a em algumas palavras, diremos que, em teoria, ela se funda neste princípio. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E do ponto de vista prático, na observação de que, tendo os fenômenos ditos espíritas dado provas de inteligência, fora da matéria havia de estar a causa que os produzia, e de que, não sendo essa inteligência a dos assistentes, o que a experiência atesta, havia de lhe ser exterior. Por que ele está dizendo isso? Porque os contraditores, né, dizem assim, se vocês provarem que os espíritos existam, a gente aceita, tá?
A gente aceita. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? Então, é o que Kardec está dizendo. A gente pode observar. Não é preciso você ver o espírito para acreditar que ele existe. Ele diz aqui, todo efeito inteligente é ter uma causa inteligência. Então, quando Kardec foi convidado pela primeira vez a assistir uma reunião onde estavam acontecendo fenômenos, ele foi até lá. Ele era um cientista, um grande observador. E o que as pessoas faziam? Elas faziam aquelas reuniões não porque elas queriam estudar, porque era o coqueluche da época, lá do século XIX. Então, as pessoas faziam aqueles saraus, aqueles bailes, e, ao final, um grupo se reunia numa sala separada. E, entre esse grupo, havia médios, mas as pessoas não sabiam que eram médios. E, de repente, elas davam as mãos, tipo fazer uma corrente, né? Até aquela coisa. E aí, de repente, as mesas e as cadeiras começavam a flutuar. E aquilo era uma festa, todo mundo achando aquele engraçado, fantástico. Mas ninguém estava aí preocupado se aquilo era verdadeiro ou não. Era tipo uma mágica, né? Alguém aqui está fazendo uma coisa. E um dia, um amigo de Kardec convida para ele assistir um negócio desse. Ele vai, vê a primeira, vê a segunda. Como ele era um homem de ciência, ele começa a achar que aquilo é fantasia, né? Que aquilo ali, alguém está fazendo alguma coisa. Como a gente poderia usar a palavra? Que aquilo não é verdadeiro, né? Que aquilo ali era como o pessoal faz, esses mágicos aí pela rua, essas coisas assim. Então, ele começou a pensar que era isso, que era tudo uma malandragem, uma coisinha desse tipo. Foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira. Depois, ele foi convidado para ir numa outra reunião dessa. Nessa reunião tinha uma coisa interessante. Alguém fazia uma pergunta. Mas não era pergunta boba, não. Fazia pergunta realmente de uma certa gravidade. E estabelecia o código, tipo assim, uma pancada é letra A, duas pancadas é letra B, três pancadas é letra C. Né? E também fazia um código para números. E a pessoa fazia uma pergunta. Perguntas sérias. E, de repente, as pancadas que davam correspondiam a respostas. E respostas que eram verdadeiras, que eram sérias. Aí ele começou a achar aquilo estranho. Ele começou a perceber que o grupo que participava daquelas reuniões não era formado por pessoas que eram cientistas, pessoas que tivessem a capacidade de responder perguntas filosóficas, científicas, entendeu? Mas as tais respostas vinham com as pancadas, com os códigos, que é o fenômeno das mesas girantes. E ele começou a dizer assim, aí tem coisa. Porque mesa, cadeira, não pode responder a uma pergunta tipo, qual é a raiz quadrada disso? Uma resposta filosófica. Mesa, cadeira, não pode ser resposta. E aí ele começa a dizer, não, aí tem alguma coisa, aí tem alguma coisa e eu vou investigar, porque ele era o cientista. Por isso é isso aqui. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Então, se alguém faz uma pergunta inteligente, tá? E vê uma resposta inteligente, alguma coisa tem. E se eu conheço as pessoas que estão aqui, sei que nenhuma delas pode dar uma resposta desse nível, a cadeira e a mesa é que não pode. Então, tem alguma outra coisa dando. Eu fazia perguntas sobre astronomia, né? E a cadeira, a mesa respondia com as pancadinhas. Ele disse: não, 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 não. Isso já não é mais joguinho, coisinhas de mágico, não. Tem algo muito estranho. E é aí que eu vou investigar. Então,
O defeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Se a resposta é inteligente, quem deu essa resposta é inteligente. Só que mesa e cadeira não pode dar resposta. Então, ele deduziu o quê? Que havia um ser. E detalhe, hein? Kardec não era espírita, quer dizer, Kardec não, Hippolyte. E Kardec é um nome que ele vai adotar depois. O nome dele era Hippolyte Léon Bélizard Rivail. Era um professor francês, aluno de Pestalozzi. Né? Então, filho de juízes. O pai era um juiz, o avô foi juiz, a mãe professora. Entendeu? Então, não era uma pessoa ignorante. Não era uma pessoa ignorante. Então, ele diz aqui, tendo os fenômenos ditos espíritas dado provas de inteligência, fora da matéria, havia estar a causa que os produzia. Claro, se através do fenômeno espírita vem uma resposta inteligente, a causa não pode estar daquela resposta na mesa nem na cadeira. O que a experiência atesta? Que essa causa tinha que ser exterior. Pois que não se via o ser que atuava necessariamente. Ele não estava vendo quem estava dando a resposta, mas ele sabia que quem estava dando a resposta era alguém inteligente. Então, esse ser, que não era nenhum dos companheiros que ali estavam, porque ele conhecia cada um deles, era invisível. E se era invisível, só podia ser o quê? Espíritos. Espíritos. Assim foi de observação em observação. Se gerou reconhecimento de que esse ser invisível, a que deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente. Porque aí, aquele que não acredita vai dizer, isso não existe. Aí você vai dizer para ele, então me explica como é que essa cadeira e essa mesa está respondendo a essa pergunta. Como? Porque se for hoje, olha só, prova do Enem. O que é que os fiscais fiscalizam, principalmente? Se alguém está levando o quê? Celular, não é assim? Ou algum aparelhinho, porque tem gente que usa, né, aqueles aparelhinhos como se fosse aparelho para a pessoa surda, no ouvido, que funciona por Bluetooth, e aí alguém fora da escola fica dentro de um carro e você que está fazendo a prova, lê a pergunta, né? Você está com a tua prova, você lê baixinho a pergunta, mas de tal forma que o aparelhinho que está no seu ouvido tem o microfone. E você fala baixinho. A pergunta diz assim, fulano, 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 fulano. Aí quem está lá no carro vai pesquisar no computador. Pesquisa a resposta e diz assim, ó, a resposta é essa, essa, essa. Aí o aluninho, ó, coloca lá. Só que na época de Kardec não tinha isso. Não é? Não tinha nem telefone. Não tinha nem telefone. Então, quando alguém fazia uma pergunta, né, sobre astronomia, sobre biologia, uma pergunta, né, com muita profundidade, e ele sabia que aquelas pessoas não podiam responder, quem respondia? Aí o outro dizia assim: isso não existe. Então você prova, diz para mim quem respondeu. Quem respondeu? Então a prova está aí. A prova está aí. Então você não precisa ver o espírito. Basta você usar da sua razão. Então o que ele diz aqui, né? Um problema. Assim foi que, de observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, a que deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro visível, deixando-lhe apenas um envoltório etéreo, invisível no seu estado normal,
expôs o maravilhoso e o sobrenatural, reduzidos à sua mais simples expressão. Então, o que é o espírito? É aquela criatura que desencarnou, que não tem mais o seu corpo físico como nós temos o nosso, mas que tem o envoltório etéreo, que é o perispírito, invisível no seu estado normal. Esse é o que as pessoas chamam de sobrenatural e maravilhoso. E você vai compreender que não tem nada de material, de maravilhoso, de sobrenatural. Entendeu? Porque a resposta está ali, sobre a pergunta que você fez. Então, se a resposta está ali, algo existe. Então, quem respondeu foi um ser humano. Só que esse ser humano não tem mais corpo físico, porque ele já desencarnou, mas ele tem um corpo perispiritual, que é formado de fluido que recobre o seu espírito, e que é o corpo de relação dele no mundo dos espíritos. Como esse corpo físico é o meu corpo de relação no mundo físico. Então, eu trouxe aqui um texto de um livro que eu recomendo a vocês. Esse livro se chama A Reencarnação de Gabriel Delany. É um livro muito bom, tá? A Reencarnação de Gabriel Delany. Então, Gabriel Delany, ele vai falar sobre o perispírito e suas propriedades. Ele diz assim: a independência desse espírito interior, né, foi estabelecida por provas numerosas e variadas. A alma é individualizada pelo perispírito. Há melhor ainda, esse princípio espiritual, só um minutinho, gente, só um minutinho, tá, gente? A alma individualizada pelo perispírito. Então, cada um de nós é uma individualidade. E nós somos individualizados pelo perispírito. Cada um tem o seu. A melhor ainda, esse princípio espiritual não é uma vaga entidade metafísica, não é uma fantasia, uma palavra abstrata, uma função da substância nervosa, mas o ser concreto, com individualidade, porque mesmo durante a vida, é esse ser ao qual se deu o nome de alma ou de espírito, que pode separar-se do corpo e manifestar sua realidade objetiva nos fenômenos de desdobramento. Então, esse ser espiritual, que tem o seu perispírito, tá? Quando encarnado, ele pode se separar do corpo. O corpo fica lá dormindo e ele sai para fazer o que ele quiser. Tá? O desdobramento do ser humano está agora demonstrado por observações 1000 vezes reiteradas. Verificou-se, de uma parte, a presença do corpo material em um determinado lugar e, simultaneamente, a existência do duplo em outro. Então, quantas vezes, né, o sujeito está dormindo lá na cama, ou como Eurípides fazia, estava dando aula, de repente ele estava em transe, ele desdobrava, o corpo dele ficava na sala e ele ia, em espírito, auxiliar pessoas necessitadas. O fantasma do vivo, como a gente chama, né, traz consigo a sensibilidade, a inteligência. O fantasma é o espírito com o seu perispírito, né? A sensibilidade, a inteligência e a vontade. Pode-se reproduzir esse fenômeno experimentalmente, o que é uma segunda demonstração da independência do ser interno, designado habitualmente sob o nome de espírito. Então, um magnetizador pode magnetizar uma pessoa, se ela for um médium, e pedir que ela se desdobre e vá fazer outra coisa, enquanto o corpo dela fica ali sentado numa cadeira. É ele que, depois da morte, esse corpo espiritual, sobrevive e se manifesta objetivamente por aparições materializadas que são, em todos os pontos, semelhantes às dos vivos. Eis, pois, em presença de uma demonstração direta e imediata. Primeiro, o espírito não é um produto do corpo, pois que sobrevive à sua desagregação. O corpo morre, o espírito vai embora. Possui esse espírito sempre o mesmo organismo fluídico,
que o acompanha durante a vida e que o individualiza ainda depois que se separa do corpo material. O nosso perispírito é sempre o mesmo. Ele passa por transformações. Conforme o espírito evolui, o nosso perispírito evolui, mas ele é sempre o mesmo, tá? Formado de várias camadas. Mas é o nosso perispírito. Individualiza o espírito e está sempre acompanhando esse espírito, onde quer que ele for. Está lá nas questões 54 e 55 de O Livro dos Médiuns. O perispírito sempre acompanha o espírito, nunca abandona o espírito, tá? Durante a vida, o conhecimento do perispírito faz-nos compreender, primeiro, a conservação do tipo individual, apesar do renovamento incessante de todas as moléculas carnais, a reparação das partes lesadas, porque, graças ao perispírito, partes do nosso corpo podem ser reparadas. A continuidade das funções vitais no meio continuamente em renovação. Está perfeitamente demonstrado que nas sessões de materialização se forma um ser estranho aos assistentes e que é objetivo porque todo mundo descreve da mesma maneira, porque é possível fotografá-lo, porque deixa impressões digitais ou montagens dos seus órgãos, porque age fisicamente deslocando objetos, porque pode falar ou escrever. Uma vez que o perispírito possui a faculdade, após a morte, de materializar-se, reconstituindo integralmente o organismo físico que aqui possuía, somos levados a supor que, no instante do nascimento, é ele que forma o seu invólucro corporal, né? Ele contém igualmente todos os arquivos da vida mental, nosso corpo mental, porque a consciência só nos faz conhecer uma fraca parte desse imenso oceano, a superfície do qual ela emerge, e que constitui o fundo de nossa individualidade. Pode-se dizer, portanto, que o conhecimento do perispírito é o fecho de toda a explicação das vidas sucessivas. A cada nascimento é um ser antigo que reaparece, né? Então, a cada nascimento é aquele ser antigo que reaparece, é o espírito que reaparece com o seu perispírito renovado. Então, esse livro, A Reencarnação, de Gabriel Delany, é muito bom. Ele fala do perispírito, sobre a reencarnação. É um espetáculo esse livro. E é um livro lá de 1902, 1903, mas é muito bom mesmo. Eu recomendo a vocês. A Reencarnação de Gabriel Delany. Vamos voltar aqui para o Livro dos Médiuns. Item 9, quarto parágrafo, né? Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, que são os espíritos, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que os reveste. É inteligente essa ação, porque ao morrerem, eles perderam tão somente o corpo físico, né? Conservando a inteligência, que lhes constitui a essência mesma. Por quê? Porque em algumas religiões dizem o quê? Morreu, acabou. Então, aí, quando o cara se morreu, acabou. Quando o espírito nasce, ele nasce zerado. Não é assim? Se morreu, acabou. Quando o espírito nasce, uma criança nasce, o espírito dela vem zerado. Aí você pergunta assim: meu Deus, aquela criança de 5 anos toca um piano de forma excepcional. Aquele menino de 4 anos está falando inglês. Aquela criança de 3 anos está pintando que nem um Van Gogh. Mas ele começou zerado. Aí a pessoa vai dizer assim, mas foi Deus que deu isso para ele. Aí o outro vai dizer,
Foi Deus que deu para ele essa capacidade de, com 4 anos, tocar piano, com 5, já fazer contas de matemáticas extraordinárias, com 3 de pintar, com 12 anos de estar entrando em Harvard, que não tem crianças de 12 anos entrando nas faculdades, e porque eu não sei desenhar nenhuma laranja. Não é? Se Deus é bom e justo, porque aquela criança com 8 anos pinta, desenha como um gênio, com 12 anos está numa faculdade, e eu não sei desenhar numa laranja. Por quê? Se Deus é justo, por que ele não deu para mim essas capacidades? Só deu para ele. Então, Deus tem escolhidos? Porque se a criança, se o espírito é criado quando ele nasce, como dizem as outras religiões, ele nasce zerado. Então, todo mundo tinha que nascer igual. Ninguém podia estar fazendo coisas extraordinárias com 5, 6, 7, 8 anos. Não poderia, se nasceu zerado. Explica isso. Ah, mas Deus quis. Aí por que não quis para mim? Onde está essa justiça divina? Deus não disse que criou todos iguais, simples, ignorantes, e deu talentos para todos? Se nós não temos graus evolutivos diferentes, então ele tem que dar igual para todos. Agora, se nós somos individualidades e estamos em níveis evolutivos diferentes, aí eu entendo que um ganhou um talento, outro ganhou 2, e outro ganhou 4. Aí eu entendo. Porque se o sujeito está num grau evolutivo baixo, Deus não pode dar para ele 4 talentos, que ele não vai saber usar os 4, não vai saber multiplicar os 4. Aí ele dá 1. Mas como aquele já está num grau evolutivo maior, Deus dá mais talentos. Lembra a parábola dos talentos? Porque aquele que ganhou 4, 3, vai multiplicar e vai entregar ao Senhor aqui, ó, Senhor, me deu 4 talentos, estou te devolvendo 8. Então, Deus dá de acordo com o nosso grau evolutivo. Ah, então nós somos diferentes? Somos. E de onde vem essa diferença? Vem do esforço que você fez. Mas quando? Nas vidas anteriores. Ah, aí eu entendo. Eu não entendo. Então, eu percebo que o espírito não é senão a alma dos que viveram corporalmente. Então, uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza pivotal fluídico que os reveste. É inteligente essa ação, porque ao morrerem, eles perderam tão somente o corpo físico, conservando a inteligência, que é o que a gente tem de mais poderoso. É a nossa inteligência, que lhes constitui a essência mesma. Porque através da inteligência eu vou aprender a amar. Entendeu? Porque quando você desenvolve, olha a importância da inteligência. Tem uma pergunta do livro dos Espíritos, diz assim, por que você acha que Deus lhe deu a inteligência? Para você progredir, para você amar. Porque o amor é um aprendizado. Você aprende a amar. O amor é uma coisa que a gente aprende com exercício. É uma coisa que você... A caridade é uma coisa que você aprende com exercício. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, quanto mais eu vejo a humanidade, mais eu amo meus animais. Não tem gente que diz isso? É uma grande besteira. É uma grande besteira. Porque você tem que amar muito mais um ser humano do que um animal. Mas aquele que não consegue isso, começa amando o animal.
Ele está fazendo um aprendizado. Depois ele vai aprender a amar o ser humano. Tem gente que ama suas plantas, mas não ama um animal, não ama uma pessoa. Mas é um exercício de aprendizado. Não tem uma passagem no Evangelho que diz que tem pessoas que são muito mais, que a pessoa pensa que ele não ama ninguém. Mas aquele ser muito mal tem amor a alguma coisa. Ele tem amor ao carro dele. Mas já está exercitando. Entendeu? Eu não gosto de ninguém, nem dos meus filhos, mas eu amo o meu carro. Já é um aprendizado. Depois ele vai aprender a amar plantinho, alface, depois ele vai aprender a amar o gatinho, depois ele vai aprender a amar o filho, e depois ele vai aprender a amar a sociedade. Amor é aprendizado. A gente aprende exercitando. A prática da caridade não é um exercício? Você começa assim. Eu vou lá, né? Vou lá praticar caridade. A pessoa diz assim, vou lá praticar caridade, né? Aí, no início, ela diz, eu não vou, mas eu dou aí, você está precisando de quanto? Eu não vou, não. No meio de gente pobre, de gente mal cheirosa, não vou nada. Daí eu, hein? Vai ter perto de uma coceira lá qualquer, vou não. Mas você está precisando de quê? Daí, 50 reais, toma, leva 100. Já é alguma coisa, não é? Leva assim, eu não vou não. Mas leva 100 reais, compra lá porque eles pobres, arroz, feijão, que eles podem comer. Leva lá, compra lá. Já está fazendo alguma coisa. A pessoa, isso não tem valor? Tem. Claro que tem valor. Quem vai receber a cesta básica não vai comer? Tem valor. Lembra do André Luiz, que atendia a pessoa sem querer atender? Que a empregada, que a secretária mandava, quando chegou no plano espiritual, como valeu? E ele não fazia por amor. Ele não fazia por amor. Então, depois, essa pessoa vai dizer assim, vou lá ver um pouquinho desses pobres, lá, vou lá. Vou lá. Aí chega lá, cedo, você bater com um, o troço não é muito ruim, não. Chega em casa, eu tomo um bom banho, né, passo desinfetante, tomo um bom banho. Então, resolvido o problema. Aí ele vai. Daqui a pouco, ele está convidando os outros. Olha, vamos lá ver o pessoal que está lá no orfanato, no asilo. Vamos lá. Afinal, a gente quer praticar caridade. Olha gente sem caridade. É ele que está comandando os grupos. Ele aprendeu. A amar é um exercício. Tudo é um exercício. E quando você usa a sua inteligência, tudo fica mais fácil. Você usa a inteligência para compreender por que você precisa praticar caridade. Entendeu? Então, a inteligência é uma coisa maravilhosa. Aí, ele diz aqui, né? Quando a gente morre, a gente conserva a inteligência. Olha que maravilha. Aí está a chave de todos esses fenômenos tidos erradamente por sobrenaturais, né? A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema preconcebido ou uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações, o que Kardec começou a fazer. Observações e percebeu. Aí tem coisa. Observações é consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Dignem-se de apresentá-la os que pensem em poder desses efeitos inteligentes, uma explicação mais racional, e, sobretudo, de apontar a causa de todos os fatos. Então, será possível discutir-se o mérito de cada uma. Item 10. Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso, sobrenatural. Então, o cara que é materialista só acredita na matéria. Só acredito no que eu vejo, no que meus olhos veem. Só acredito no que eu posso pegar. Só acredito nisso. É o Tomé, né? Lembra do Tomé? Até que foi ontem, né? Que foi o dia de São Tomé, né? Foi essa semana que veio, dia de São Tomé. Quem é Tomé? Aí Jesus, o que fez?
compreendeu o problema do companheiro, materializou mais o perispírito dele, porque ele estava desencarnado. Esticou a mão, com a marca do preço, assim, Tomé, toca aqui, e Tomé vai ter medo de buraco. Aí, quando ele botou o dedo, sentiu a mão de Jesus, a ferida, deve ter sujado até o banho de sangue, falou: Ah, Senhor! Aí Jesus falou o quê? Felizes os que não precisaram, que acreditaram sem ver. Felizes os outros que estavam ali, os outros 12, mais as mulheres, que acreditaram quando ele se materializou, quando ele apareceu, e não pediram prova. Jesus falou: felizes os que creram sem ver. O sem ver quer dizer, sem botar a mãozinha lá. Entendeu? Acreditaram como? Pelo que está ali, pelo que está acontecendo. E não precisaram, né, agir como Tomé. Mas o materialista diz isso. Eu só acredito no que a ciência confirma. A ciência de que ciência? A ciência da Terra. Ih, meu filho, olha o nosso planetinha de provas e expiações. A nossa ciência ainda está, né, claudicando, apesar de estar muito avançada, mas essa ciência não sabe, ainda não revelou tudo. Então, o que está fora da ciência é maravilhoso, superstição. Aí acontece uma coisa, como aquela que eu contei para vocês do filho do meu amigo. E aí ele fica assim, meu Deus, que é isso? Não, meu Deus, aquele materialista, não acredita em Deus. Ou até pode ser acreditar em Deus. Aí ele vai dizer, não acredito. Não é? Mas milagre é derrogação da lei de Deus. Aí ele vai dizer, isso é milagre. É milagre. É só, não existe o milagre. Tudo pode ser explicado. Mas a nossa ciência. Mas não é pela nossa ciência. Existem leis que nós ainda não conhecemos. Por volta da época de Francisco de Assis, alguém conhecia ou sabia explicar a lei da gravidade? Alguém sabia explicar por que os planetas não caíam? Já conhecia o sistema solar, né? Porque lá desde a época da Babilônia, está lá nas paredes da Babilônia, não sei como, o Sol, os planetas das suas elipses girando todo o Sol. Você vai encontrar isso lá da Babilônia, na Mesopotâmia. Não explique por quê, como nem quando. A gente vai encontrar isso entre os Incas, não vai? A gente encontra essas questões aí entre os Incas, lá na Babilônia. A gente sabe, Pitágoras já falou um monte de coisa. Mas ninguém conhecia a lei da gravidade. Então, davam diziam, né, tal da abóbora da celeste, lembra só da abóbora da celeste? Porque eles imaginavam que o céu era uma cúpula de vidro cheia de buraquinho. E que era por aqueles buraquinhos que a água caía. A água caía lá de cima, passava pelos aqueles buraquinhos e molhava a gente. E o céu tinha as estrelas, eram coladas nessa cúpula de vidro. E alguns diziam também, não sei se vocês conhecem, né? A história que eram 3 elefantes que mantinham o planeta flutuando. Vocês conhecem essa teoria? São teorias antigas. Se você procurar na internet, você bota lá 3 elefantes segurando o planeta, vai aparecer a figura. 3 elefantes segurando o planeta. E a borda celeste era uma abóbora de vidro cheia de buraquinho, e a água caía. E as estrelas ficavam coladas lá. Era assim que se explicava. Essas teorias assim. Ninguém conhecia a teoria a lei da gravidade. Mas ela sempre existiu, não existiu. Só que a ciência daquela época não conseguia explicar. Hoje, tem leis que nós também não sabemos que existem. Mas elas estão sim acontecendo. Como a lei da gravidade acontecia, ninguém sabia explicar. Então, tem leis da natureza hoje acontecendo aí que a gente não sabe explicar. Daqui a pouco a ciência chega e explica. E, ó, isso aqui aconteceu uma lei, mais uma lei da natureza. É igual aqueles da química, tabela periódica. Tem os compostos ali foram sendo colocados, né?
foram sendo adicionados. E a cada dia, novos compostos serão adicionados à tabela periódica. Então, ele diz aqui, se assim fosse, tudo maravilhoso e superstição, se assim fosse a religião que se baseia na existência de um princípio imaterial, seria um tecido de superstições. Não ousam dizê-lo em voz alta, mas dizem no baixinho, e julgam salvar as aparências, concedendo que uma religião é necessária ao povo e às crianças, para que se tornem ajuizados. Ora, uma de duas. Ou o princípio religioso é verdadeiro ou falso. Se é verdadeiro, ele o é para toda a gente. Se falso, não tem maior valor para os ignorantes do que para os instruídos. Item 11. Os que atacam o espiritismo, em nome do maravilhoso, se apoiam geralmente no princípio materialista, porquanto, negando qualquer efeito extramaterial, negam ipso facto a existência da alma. Sondai-lhes, porém, o fundo das consciências. Prescrutai bem o sentido de suas palavras e descobrireis, quase sempre, esse princípio, se não categoricamente formulado, germinando por baixo da capa com que cobrem a de uma pretensa filosofia racional. Lançando a conta do maravilhoso, tudo que decorre da existência da alma são, pois, consequentes consigo mesmos. Não admitindo a causa da existência dos espíritos, não podem admitir os efeitos. Daí, entre eles, uma opinião preconcebida, que os torna impróprios para julgar lisamente do espiritismo, visto que o princípio de onde partem é o da negação de tudo que não seja material. Então, essas pessoas não podem dizer que o espiritismo é verdadeiro ou é falso. Eles não podem dizer que ele é falso, porque eles só acreditam na matéria. E o que eles veem acontecer de extraordinário, eles dizem que é maravilhoso, é superstição, é coisa de gente ignorante. Quanto a nós, da CIA, aceitemos todos os fatos qualificados de maravilhosos, pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma, da CIA sejamos campeões de todos os sonhadores, adeptos, de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas, quem o supuser demonstrará bem minguado o conhecimento do espiritismo. Mas os nossos adversários não atentam nisto muito de perto. O de que menos cuidam é da necessidade de conhecerem aquilo do que falam. Então, a doutrina espírita, ela não acredita em todos os fenômenos. Tem muita coisa que Kardec foi verificar e viu que era mistificação. Muita coisa. Então, o espiritismo ele não aceita tudo. Ah, aconteceu ali. Ah, eu estou aceitando. Não! Tudo que a doutrina espírita aceita é muito bem investigado. Tanto que Kardec diz assim, quando ele fala alguma coisa, ele diz, isso é uma teoria, tá, gente? Só que a teoria é a opinião de um único homem. Teoria é a opinião de um homem. E não vale mais do que a própria opinião dele. Mas tem teorias que são muito bem alicerçadas, muito bem embasadas. E aquilo só se torna verdade quando a ciência prova. Uma coisa só é verdade, o Espiritismo diz, quando a ciência prova. Mas tem teorias que são tão bem embasadas que você não pode deixar de acreditar que aquilo é verdade. E no futuro, está na cara que aquilo vai se tornar verdade, quando a ciência bater. Muita coisa hoje que a ciência está aceitando, Kardec já dizia lá no passado. Por exemplo, aquele hormônio, tem um hormônio, acho que não sei se é melatonina, não me lembro bem o nome dele, que é produzido no escuro. Melatonina. É melatonina mesmo, né? Isso. E por volta de 1940, André Luiz, numa de suas obras, ele não fala o nome melatonina. Ele diz que o ser humano ele tem uma glândula que produz um hormônio e que esse hormônio é importante por isso, por aquilo, e ele se produz durante o sono, no escuro. Por isso é até recomendado que as pessoas não durmam com luz acesa, tá? Porque a produção dele se faz melhor
na escuridão. Isso, a melatonina ainda não tinha sido descoberta. Isso foi uma pesquisa numa universidade dos Estados Unidos. Uns 20 anos depois, um cientista americano estava analisando esse livro de Chico Xavier. E quando ele leu esse fato, ele disse assim: mas o que esse homem escreveu aqui? Ele não citou o nome, mas ele está falando da melatonina. Como é que ele pode ter falado se a melatonina nessa época ainda não tinha sido descoberta? Nem tinha esse nome. Então, ele escreve um artigo dizendo assim: o senhor Chico Xavier disse que um tal espírito André Luiz falou isso. Cientificamente, o que ele falou está certo. Mas ele pergunta: mas como ele pode ter falado sobre isso 15 ou 20 anos antes? Entendeu? Isso prova o quê? É a tal da teoria, tão bem embasada, que acaba sendo, no futuro, você vê, não, essa teoria tem muita base, então eu posso até já começar a aceitá-la como uma verdade, né? Então, ele vai dizer aqui: quanto a nós, dar-se-á, aceitemos todos os fatos qualificados de maravilhosos. Não, isso aqui eu já li, né? Segundo eles, esses materialistas, o maravilhoso é absurdo. Ora, o espiritismo se apoia em fatos maravilhosos. Logo, isso é como eles pensam. Eles pensam assim. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. E o espiritismo, para eles, se apoia em fatos maravilhosos. Logo, o espiritismo é um absurdo. E consideram sem apelação esta sentença. Acham que opõem um argumento irretorquível quando, depois de terem procedido a eruditas pesquisas acerca dos convulsionários de Saint Médard, dos fanáticos de Cevenas ou das religiosas de Luther, chegaram à descoberta de patentes embustes, que ninguém contesta. Porque nesses fenômenos ali descobriram que haviam embustes. Semelhantes histórias, porém, serão o evangelho do Espiritismo? Terão seus adeptos negado que o charlatanismo é explorado em proveito próprio alguns fatos? Que outros sejam frutos da imaginação? Que muitos tenham sido exagerados pelo fanatismo? Tão solitário e é ele com as extravagâncias que se comentam em seu nome, quanto à verdadeira ciência dos abusos da ignorância. Então, querer culpar o espiritismo por esses erros seria o mesmo que querer acusar a ciência por atos de ignorância, não é? Porque não tem pessoas que, às vezes, quando ficam doentes, né, fazem coisas que acabam piorando a sua situação. Você vai dizer o quê? Não, a ciência que é culpada por essa ignorância. Por exemplo, uma vez, um senhor amigo nosso, ele tinha um problema, né? E ele tinha um problema de hemorroida. E ele foi falar com uma pessoa. E a pessoa disse para ele o seguinte: o senhor faz o seguinte, para o senhor curar isso, o senhor toma um chá de pimenta malagueta. Ele tomou. Quase morreu. Não chegou a morrer, mas teve que ser levado às pressas para a ciência. Você vai culpar a ciência pela ignorância dele? Claro que não. Claro que não. A ciência nunca recomendaria a ele fazer isso. Agora, você vai culpar o espiritismo porque alguém está lá fazendo um embuste, dizendo que é médium, que recebe o Papa Pio não sei o quê? Claro que não. Então, você não pode culpar o espiritismo porque alguém está fazendo uma mistificação, como eu não posso culpar a ciência, porque a colega vai fazer um tratamento estético no fundo do quintal lá, uma pessoa que fez meia hora de curso pela internet e acaba morrendo. Né? Então, eles aqui. Muitos críticos se limitam a julgar do espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares, que lhe são as ficções. O mesmo foram julgar da história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Então, vamos agora pegar o item 12 para a gente encerrar.
Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, preciso se faz conhecê-la. Você só pode discutir um assunto se você conhece alguma coisa desse assunto. Você não vai. Adianta você discutir futebol se você não sabe nem a forma da bola? Não é? Você vê alguém jogando ping-pong. Ah, está jogando futebol. Ah, pois tem outro é ping-pong. Se você não sabe como é que é a estrutura do futebol, precisa de um campo, né? Dividido, tem uma metragem, precisa de 11 jogadores de cada lado, 10 no campo, 10 ali no campo, e dois goleiros, um goleiro para cada time, tem que ter um técnico, tem que ter um banco de reserva, e tem regras, não é? Tem regras. Se você não sabe isso, você vai querer discutir futebol. Foi pênalti, foi falta. Você não sabe nem a cor da bola. É isso que ele está dizendo. Porquanto, a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Então, somente sua opinião, embora errônea, poderá ser tomada em consideração, né? Que peso, porém, terá quando ele trata do que não conhece? Então, se ele conhece da matéria, vamos dizer assim, uma pessoa conhece de futebol, muito. Ele vê um lance e diz assim, foi falta. Aí depois explica, alguém diz, não foi falta, e mostra. Você pode aceitar a opinião dele. Não vou discutir com você, porque esse lance é abstrato, né? Como o pessoal diz aí. Foi falta, não foi. Para você foi, para mim não foi. Para você foi uma falta com intensidade, para você não foi. É uma análise abstrata. Você pode aceitar a opinião dele. Por quê? Porque ele conhece do assunto. Ele pode ter opinião diferente de você, daquele assunto. Mas ele conhece do assunto, né? Então, são duas pessoas conversando sobre futebol que conhecem o futebol, mas uma acha que o lance foi falta, o outro acha que não. Você pode aceitar a opinião dele. Agora, mesmo sendo errônea, pô, esse cara entende futebol e acha que foi falta. Tá, tudo bem, a opinião dele, mas você reconhece que ele conhece. Agora, que peso, porém, terá essa opinião dele quando ele não conhece do tema? É diferente. A legítima crítica deve demonstrar não só erudição, mas também profundo conhecimento do objeto que versa, daquilo que você está falando. Tá? Juízo reto e imparcialidade a toda prova, sem o que qualquer menestrel poderá arrogar-se o direito de julgar Rossini e o Pinta-Monos o de censurar Rafael. Não é? De repente, alguém olha e vê o autorretrato de Van Gogh. Isso aí qualquer criança faz. Olha que porcaria! Olha que tinta forte! Pintar um homem com um pano na cabeça. Que porcaria! Você entende de arte? Escreve como? Com H a palavra arte? É com H? Como você vai julgar um quadro de Van Gogh se você não sabe nem como segurar o pincel? Dá licença, não é? Então, às vezes eu vejo coisas na internet que é assim, sabe? Uma coisa, uma obra de arte, né? Que a pessoa diz, que boba, que besteira. Qualquer criança faz isso. Pega um balde com tinta e joga assim. E não é? Aí você faz assim, meu Deus. Né? A Mona Lisa. Gente, eu já vi cada crítica de Mona Lisa. Eu digo assim, Jesus, Maria, José, esse cara não tem medo de ir para o inferno. Entendeu?
mulher feia. Ah, aí você, isso é uma obra de arte. Então, é o que Kardec está dizendo. Como levar a sério a crítica de uma pessoa que não tem a mínima noção do que está na frente dela? Como eu vou aceitar uma pessoa que não tem a mínima ideia do que é o espiritismo, dos fenômenos, né? E ver e dizer assim, você é macumbeiro? Não é assim que falam? Você é da macumba? Kardec era macumbeiro, Kardec era não tem nada contra os irmãos espiritualistas, nada. É um trabalho lindíssimo que eles fazem, mas é assim que as pessoas falam. O homem nunca pisou na África. O homem era um cientista social, um professor, um francês. Então, como é que você pode confundir o espiritismo, sem nenhuma crítica ou preconceito contra o espiritismo, com o espiritualismo? Como é que você pode dizer que o espiritismo tem a ver com a Umbanda e o Candomblé? Entendeu? Mas como o nome espírito, espiritismo é parecido, o pessoal acha que é uma coisa só e julga o espiritismo pelo espiritualismo. Total falta de conhecimento. Total falta de conhecimento. E é isso que ele está falando. Como levar a sério a crítica de uma pessoa assim, que nem sabe o que é a palavra crítica, porque acha que crítica é meter o malho, não é? E crítica é análise, é reflexão, não é meter o malho. E é isso que Kardec está dizendo aqui. Que muitos julgam o espiritismo sem saber o que é o espiritismo. E não se pode levar em consideração esse tipo de crítica. Então, para que você possa, isso é uma lição para todos nós, para que a gente possa falar de alguma coisa, e a gente é danado para querer analisar qualquer coisa, né? As coisas que a gente não conhece, né? A gente não é danado para analisar isso. As pessoas são danadas para analisar o que é socialismo, comunismo, né? Anarquismo. Tu sabe o que é? Anarquia é bagunça. Não. Não é assim que a pessoa diz? Anarquismo é bagunça. Não. É uma filosofia que nunca foi implantada. Nunca foi implantada. Assim como o comunismo. Nunca foi implantado. Porque sabe o que é o comunismo? O verdadeiro, o puro, é tudo que é comum a todos. Aí eu pergunto, aonde? Só vi isso num lugar, na Casa do Caminho, na época, na Casa do Caminho. Fora isso, em nenhum lugar. Mas a gente viu nada ser como uma verdade. Tem sempre, foi lá na Casa do Caminho com os discípulos de Jesus, que tudo era dividido por igual. Isso é ser comum a todos. Mas são filosofias que nunca foram implantadas, utópicas que não foram implantadas, não no nosso nível evolutivo. Não no nosso nível evolutivo. Né? Então, a gente vai parar aqui. Então, para a gente criticar alguma coisa, a gente tem que conhecer. Se tu não conhece, é melhor ficar de boca calada, boca fechada, para não falar besteira. Então, gente, item 13, vamos botar a data dia 19, tá? 19/7/24, a gente vai analisar começar aqui no item 13, né? Às vezes as pessoas acham que essa parte do Livro dos Médiuns é chata, mas não é, ele está trazendo, esclarecendo essas coisas que nós precisamos, antes da gente começar a estudar sobre os fenômenos, a gente tem que ter essa noção aqui, tá? Então vamos, alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o que nós estudamos aí? Tudo ok? Então, gente, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que nós estamos tendo nesse momento, né, de estudar essas questões que foram escritas lá, né, o Livro dos Médiuns, em 1861, mas são atualíssimas, são lições para nós hoje. E só é uma grande oportunidade, tá? Para a gente fazer nossas reflexões, rever nossos conceitos,
prestar mais atenção naquilo que está falando, analisando, né? Para não acabar fazendo julgamentos preconcebidos e prejudicando alguém, né? Ou um grupo, e também se prejudicando. Então, a gente tem muito que agradecer a Deus essa oportunidade. Bem, gente, lembrando a todos que amanhã, 16h30, aqui na nossa casa, né, vai acontecer o nosso painel espírita. E o tema, né? Tema importantíssimo, é painel espírita, não, é Fórum de Ideias e Debates Espíritas. Nosso painel vai ser em novembro. Fórum de Ideias e Debates Espíritas. A obsessão e os transtornos mentais. Amanhã, 4h30 com o nosso irmão Robson Valentim. Um tema muito rico e muito importante. Todos são convidados, divulguem, eu vou mandar o link, mandem o link para que a gente possa estar aqui tendo mais uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Bom, então, ó, um beijo no coração de todos. Daqui a pouco vai ter nossa irradiação para os nossos irmãos enfermos físicos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje, agora e sempre, tá bom? Eu vou sair, mas daqui a pouco eu estou de volta, tá legal? Quando eu voltar, para a gente fazer a nossa irradiação. Eu vou encerrar. Daqui uns 10 minutos, Rose, por gentileza. Vamos ver, vai depender aqui da nossa conversão. 10, 15 minutos, eu acredito, tá bom? Tá bom, obrigado. Muito esclarecedor o nosso estudo, maravilhoso. Eu vou mandar o link, aí vocês entrem pelo link. Um beijo para todos. Um bom Parabéns, foi excelente. Amanhã nós estamos aqui de volta. Deixa eu encerrar aqui.